Eu não pensei que eu gostaria tanto de Eclesiastes. João é o meu livro preferido da Bíblia. O Evangelho. Mas eu acho que Eclesiastes começou a assumir a segunda posição. Eclesiastes capítulo 3. Domingo passado nós compartilhamos uma das palavras que eu considero decisivas para essa compreensão a respeito de Eclesiastes. Por quê, pastor? Porque é bem provável você ler Eclesiastes e você perceber alguma contradição com algum outro texto da Escritura. É bem provável você ler Eclesiastes e fazer uma interpretação completamente equivocada daquilo que o texto realmente está dizendo. Domingo passado nós lemos Eclesiastes 3, o poema do tempo. E é algo tão comum que até os não cristãos sabem disso. Mas irmãos, eu confesso, existem tantas maneiras erradas de nós interpretarmos isso. Existem tantas maneiras contrárias ao Evangelho, contrárias à revelação de Cristo na Escritura. E é possível você olhar para cada um desses textos, como foi Eclesiastes capítulo 3, e ter uma compreensão completamente diferente. Lembro de uma experiência, tinha um pastor que estava pregando, terminou o sermão, um irmão procurou ele e falou: pastor, que palavra poderosa. Parabéns, pastor. Que palavra maravilhosa. Agora eu tenho um versículo para usar contra o meu vizinho. É bem possível você ler Eclesiastes e encontrar alguma coisa que você possa utilizar contra alguém. Ou compreender de uma forma que não é exatamente aquilo que a Escritura está dizendo. Então, o nosso convite é em tudo. Pode colocar o quadro para mim na tela? É ler a Bíblia. E em tudo, o que se refere ao texto sagrado, você interpretar a partir das lentes do Evangelho. Interpretar de forma cristocêntrica. Interpretar de uma forma onde você consegue ver a consumação disso na pessoa de Jesus. É cristocentrismo, porque Cristo, ele é o centro da mensagem da Escritura. Então, em qualquer livro que você abrir, você vai ver nesse livro um caminho para Jesus. Mas não é cristomonismo, porque cristomonismo significa que o texto fala somente de Jesus, e não é verdade. Mas como nós entendemos que Cristo é a chave hermenêutica da Escritura, todo livro vai apontar para Ele. Não significa que todo texto está falando diretamente sobre Ele, mas nós podemos ver uma estrada, um caminho para chegar até Jesus. Então nós podemos ler Eclesiastes, irmãos, como foi no capítulo 3, de pelo menos 4 maneiras diferentes. Nós podemos ler Eclesiastes de forma liberal, onde nós submetemos o texto à experiência humana e não há autoridade revelada, porque agora a verdade ela é relativa. Aquilo que o texto diz claramente, nós submetemos à nossa experiência pessoal, então agora é relativo. Você tem um Jesus do seu jeito. Você tem um texto bíblico que você pode adaptar à sua realidade, até mesmo aos seus próprios pecados. É assim que a teologia liberal vai interpretar, não apenas Eclesiastes, mas toda a Escritura. Uma outra forma de você interpretar é através da teologia do coach, onde você olha para o texto bíblico e você troca a cruz, o sacrifício de Jesus, a obra consumada de Jesus, por autoestima. Então você usa o texto da Escritura simplesmente para melhorar seus resultados, simplesmente para se sentir melhor emocionalmente. Irmãos, e você vai encontrar base para tudo aquilo que você quiser encontrar na Escritura, desde que você tire de lá as lentes do Evangelho. Então, o coach vai trocar a cruz por autoestima. O Evangelho da prosperidade, ou a teologia da prosperidade, perdão, ela vem de Deus como mordomo. Você olha para a Bíblia e você encontra as promessas, você encontra o Deus que é o maior doador da história, e agora Ele é o maior devedor da sua vida. Por quê, pastor? Eu orei. Então Deus tem que fazer. Eu jejuei. Então Deus tem que me dar um milagre. Eu vim cumprir os rituais, agora eu quero a minha bênção. Irmãos, quais são os testemunhos que normalmente nós vemos na internet? Eu fiz uma campanha,
eu fiz um voto, eu jejuei, eu fiz, agora Deus é obrigado a me dar. Sabe o que nós fazemos? Nós vamos para a internet para procurar as fórmulas. O que é que eu tenho que fazer? Quais são os meios? Como é que eu posso obrigar Deus, irmãos? Deus não nos deve nada. Se tem algo que nós compreendemos no Evangelho, a partir, irmãos, das lentes da reforma protestante, é que Deus não nos deve nada. Tudo que nós recebemos é graça abundante de Deus. Deus não te deve nada. Deus não me deve nada. Mas a teologia da prosperidade vai transformar Deus em um serviçal, em um mordomo, em alguém que está ali somente para atender os meus desejos. E esse Deus, ele é descartável, porque se ele não atende os meus desejos, eu troco ele por um outro Deus que possa me atender de forma mais depressa. Como a gente faz quando a gente senta num restaurante para pedir alguma coisa, né? Não gostei daqui, vou para um outro lugar. Não gostei do cardápio, não me interessa, então eu prefiro uma outra experiência gastronômica. Nós fazemos isso com Deus. É por isso que está cheio de igrejas por aí. Cheguei na minha cidade no Pará, algumas semanas atrás, conversando com um pastor que me treinou, que me discipulou. Eu disse para ele, cara, que cidade está cheia de igreja. Te dá 10 passos, é uma igrejinha pequenininha, igreja não sei lá das quantas, igreja fulano de tal, igreja do evangelho não sei da onde, igreja de Deus lá no... Meu Deus! Ele olhou para mim e falou, pois é, Lúcio, as pessoas não suportam a vida da igreja e criam a igreja que elas querem. Elas não sabem resolver seus conflitos e abrem uma igreja que se adequa à sua realidade. Elas discordam de alguma coisa da Escritura, então uma porta é aberta para criar um outro movimento diferente daquilo onde ela está. E Deus é um mordomo. Nós podemos olhar para o texto, irmãos, não apenas Eclesiastes 3, mas toda a Bíblia, e interpretar ele de maneira cristocêntrica, onde nós vemos um Deus soberano, onde nós vemos um Deus que se revela na pessoa de seu Filho, onde nós vemos um Deus que Ele já nos deu, Ele não vai nos dar, Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para essa vida e para a próxima vida, e Jesus é a expressão exata dessa graça abundante. Jesus é tudo o que o Pai poderia nos dar. Jesus é a beleza de Deus, é o tesouro de Deus, é a expressão exata do próprio Deus revelado na Escritura. É isso que nós precisamos compreender. Eu quero ler com você hoje a partir do versículo 16. 3, Eclesiastes capítulo 3, versículo 16. Salomão inicia uma nova conversa. Você vai perceber que muitos assuntos são repetitivos, e essa é a característica marcante do texto de Eclesiastes. Versículo 16, ele vai dizer o seguinte: descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade, no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos. Pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Salomão está chegando no ápice do seu pessimismo, do seu ceticismo. Salomão vai chegar a uma conclusão interessante aqui. Versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Ninguém pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra. Quem pode dizer? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa.
Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Capítulo 4, versículo 1. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está lá do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Versículo 4, descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Chorar com você. Obrigado, Jesus. Nós reconhecemos a sua palavra. E nós queremos proclamar ela aqui nesse lugar. E nós já compreendemos que a tua palavra é o próprio Cristo. Então que Cristo seja proclamado aqui nesse lugar enquanto nós pregamos. Fala conosco, Senhor. Aquece os nossos corações pela revelação da tua palavra, pela manifestação do teu Filho e pelo poder do teu Espírito nesse lugar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero falar com você sobre poeira. Eu pensei num tema bem legal. Eu só lembrei da música da Beth Carvalho. Levanta, sacode a poeira e dá volta por si. Minha sogra me perguntou esses dias: não tem medo que as pessoas pensem que tu vive em casa ouvindo música mundana? Falei, não. E na verdade não é uma pose acadêmica citar canções durante a pregação. Na verdade, irmãos, teologicamente falando, poetas são teólogos culturais. Você vai ver músicas, e não estou falando somente de música gospel, músicas que denunciam a realidade de agora, governos, problemas, crises, e você precisa entender. E na verdade, se você quiser entender a realidade dessa vida, preste atenção nas músicas cantadas hoje. Se você quer entender a realidade da nossa sociedade, preste atenção no teor das músicas cantadas hoje. Aonde a mulher é colocada, aonde o homem é colocado, aonde Deus é colocado. Isso fala sobre a realidade do mundo hoje. Então, não, eu não fico em casa ouvindo músicas seculares. Mas sim, eu vivi 15 anos da minha vida sem Jesus. E muitas dessas experiências estão lá armazenadas em algum lugar. E quando eu olhei para esse texto, eu me lembrei dessa música. Mas olha para mim aqui. Eclesiastes tem discussões difíceis, por vezes muito filosóficas, e até mesmo um tanto abstratas. Salomão, o pregador, o nosso pregador aqui, ele passou bastante tempo, na verdade quase 3 capítulos, considerando sobre quais possibilidades ele poderia encontrar satisfação e uma vida plena. O que ele poderia fazer? Sabe o que é interessante, irmão? Salomão tentou de tudo para ser feliz, para ser satisfeito. Só não tentou a preguiça. Mas o resto. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Salomão falou de trabalho, falou de prazeres, falou de beleza. Salomão, ele considerou a morte e o nosso legado. Salomão, ele vai investigar tudo isso. Ele passou um tempo a considerar. Ele passou, então, a considerar o tempo e o modo como Deus estabelece as épocas e as situações das nossas vidas. Ele vai compreender que Deus fez tudo formoso no seu tempo.
Inclusive, Deus ele faz um negócio interessante. Ele coloca nos nossos corações pistas a respeito da eternidade. A Bíblia diz, capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastes, que Deus colocou dentro do homem o anseio pela eternidade. É por isso que nós vamos nessa saga como Salomão, através do trabalho, prazeres, beleza, diversão e tudo mais, em busca de satisfação, e nós não encontramos. Por quê? Porque há uma pista dentro de nós. Há uma direção dentro de nós, há um alvo que foi colocado diante de nós, e nós sabemos que nós só iremos alcançar a verdadeira satisfação ou realização nesse alvo, e não está em nós, está além de nós, não está debaixo do sol, está acima do sol. Não está no comer, não está em beber, não está em dormir, não está nem mesmo na morte. Vai Salomão analisar o tempo e a eternidade. Salomão parece que agora ele muda para considerar outras questões. Parece que o assunto agora fica provocante. Salomão ele sabe como mexer com a gente. Eu quero abrir um parêntese para afirmar isso aqui, e você precisa entender. A Bíblia toda precisa ser lembrada quando nós lemos Eclesiastes. Sempre que você for se debruçar em Eclesiastes para entender esse texto, você precisa entender também todo o contexto da Escritura, todo o pano de fundo da Escritura, para que você possa compreender aquilo que ele está dizendo aqui. Não como um fim em si mesmo, mas como uma realidade dentro de algo muito maior. E qual é a conclusão que Salomão vai chegar agora? Esse mundo está repleto de pó. Se você ainda não percebeu, esse pó chega a todos os lugares, mesmo nos lugares vedados, mesmo nos lugares mais escondidos. Quem é dono de casa que sabe? Você pode deixar uma casa fechada por uma semana, sem ninguém lá dentro, nem cachorro, nem gente. Quando você abre novamente, cheio de pó, cheio de poeira, cheio de teia de aranha. E não é apenas uma realidade física, não é apenas uma realidade apenas do que nós vemos geograficamente falando, visualmente falando. Salomão vai falar de algo ainda muito mais profundo, porque ele começa a investigar a maldade que existe em todo lugar. Assim como nós vemos poeira em todo lugar, nos lugares mais vedados e mais escondidos, Salomão está fazendo uma percepção teológica aqui, uma conclusão teológica. Qual é, pastor? Tem pó em todo lugar, tem poeira em todo lugar, até mesmo nos lugares onde não devia estar, nós encontramos. Tem poeira na família, tem poeira no nosso coração, tem poeira no púlpito, tem poeira na política, tem poeira na religião, tem poeira na educação, tem poeira na filosofia, tem poeira na mídia, tem poeira em todo lugar. Salomão vai dizer, é difícil viver nesse mundo empoeirado. Fica tudo sujo. Essa poeira chega em tudo. E Salomão parece que ele nos ajuda a compreender realmente como isso funciona. Olha o texto que nós lemos. O que nós percebemos pelo texto que nós lemos, é que não existe nada que não foi tocado pela poeira da queda. Irmãos, até mesmo o tempo, o clima, as estações, o cosmos, a terra foi afetada pelo pecado. A poeira do pecado contaminou não apenas o coração do homem, mas tudo aquilo que o homem toca, tudo aquilo que o homem vê, foi corrompido pelo pecado. E é assim que nós precisamos ver o mundo, irmãos. Esse mundo está contaminado pela poeira da queda. Estava realizando um casamento ontem, e eu fico muito feliz em casamento, em poder participar e celebrar esse momento com quem está casando. Mas eu fico pensando, o que é casamento? Pastor, você quer acabar com o casamento? Não. Casamento, irmãos, são dois pecadores dizendo sim. E se você não entender que talvez o dia mais feliz da vida de uma pessoa, que é o dia que ela está casando,
Já foi contaminado pela poeira da queda. Você não vai compreender você não vai entender como viver o que Deus planejou e projetou para aquilo que nós chamamos de casamento. Tudo foi contaminado pela poeira da queda. O pó que resultou daquele dia trágico em que os nossos pais preferiram a voz da serpente do que a voz de Deus. Essa poeira contaminou e contamina tudo que nós fazemos. E pior de tudo, na palavra de juízo sobre o homem e a mulher, já estava lá. Do pó fomos criados, e ao pó nós voltaremos. Salomão vai falar sobre um assunto tão evitado por nós. Ele volta no mesmo lugar. Há um outro tipo de pó espalhado pelo mundo. A poeira da morte. As nossas relações humanas não teriam esse viés, esse perfil, esse tipo de coisa sem a queda, mas agora tem. A morte, a poeira da morte entra em todos os cantos. Ele nos encontra e se espalha por todo mundo, por todo lugar. Vai contaminar toda a obra debaixo do sol. Salomão vai chegar a uma outra conclusão. E ele vai dizer que a poeira da injustiça está em todo lugar. Inclusive, aonde não deveria estar. Salomão agora não está falando de filosofia. Salomão está fazendo uma constatação daquilo que ele vê. E a constatação é tenebrosa, irmão. Por quê? Porque no versículo 16 do capítulo 3 ele vai dizer o seguinte: no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, mais maldade ainda. Como dizia o teólogo Philip Hayek, as salas da justiça se transformam em corredores de corrupção. Tem injustiça lá, poeira. Deveriam ser os lugares mais justos, mas não são. Salomão não está fazendo um diagnóstico apenas dos seus dias. Salomão está fazendo uma leitura profética dos nossos dias. Depois de 3.000 anos de história, nós vemos os nossos tribunais torcendo a justiça, punindo inocentes, inocentando de culpa os criminosos. Ainda hoje nós vemos juízes que estão maculando as suas togas, vendendo sentenças para inocentar criminosos e condenar inocentes. Olha para mim aqui. Não há nenhum partidarismo na minha fala. Há apenas constatação de fatos. Salomão está dizendo, aonde era para estar a justiça, reina a impiedade. Agora parece que Salomão sai do cenário dos tribunais, ele vai para o mercado de trabalho. Ele vai falar sobre a poeira da inveja. Que é o trabalho, da conclusão de Salomão. É aquilo que é resultado da inveja do homem. Salomão já considerou a questão do trabalho em outros lugares, anteriormente. Salomão vai dizer como é que nós nos cansamos, como é que nós nos afadigamos tanto no trabalho. Até que ele chega num ponto real e cirúrgico. Qual, pastor? Por que nós trabalhamos? Nós trabalhamos porque nós desejamos aquilo que o outro tem. Nós nos afadigamos por inveja, como um louco, como um workaholic. Nós estamos trabalhando, nós estamos nos matando de tanto trabalhar. Para quê? Por causa da inveja. Salomão vai concluir, isso vai virar pó. Irmãos, quando nós examinamos honestamente, nós vemos que, em grande parte, os nossos trabalhos são movidos pela inveja. É a inveja que move o mundo. A inveja faz o mundo girar, enquanto solta poeira para todo lado. O invejoso, ele não quer apenas mais do que o outro tem. O invejoso, ele não quer que o outro tenha. Não basta possuir, é preciso ter mais do que os outros. Não basta ter sucesso, é preciso superar os outros. Não basta crescer, é preciso erigir, levantar sucesso sobre
a destruição dos outros. Sabe o que é? Salomão vai concluir que tudo isso é correr atrás do vento. Ou seja, se todo o trabalho é fruto da inveja, nunca o nosso trabalho terá fim. Salomão continua falando sobre poeira. E ele vai dizer que, por causa da poeira, muitas vezes, nós nos comportamos como animais. Olha que interessante. Deus ele nos faz considerar e investigar a vida. E a pergunta de Salomão é bem interessante. Porque o questionamento ele é sincero. Qual a diferença entre o homem e o animal? Será que nós temos vantagem alguma? Quais são essas vantagens? Quem pode dizer? Os animais morrem, nós morremos também. Os animais voltam ao pó, nós voltamos ao pó também. Mas o questionamento é ainda mais intrigante. Por quê, pastor? Porque se tantas vezes nós agimos como animais, a conclusão é de que existem momentos onde nós somos os piores. Animais não fazem intriga uns sobre os outros. Animais não dão falso testemunho diante de um tribunal. Animais não sequestram e vendem pessoas. Animais não industrializam produtos químicos letais a fim de ganhar dinheiro com o vício do outro. Animais não matam seus próprios filhos no ventre, porque esses filhos podem se tornar no futuro inconvenientes. O que nos sobra? Será se realmente somos melhores do que os animais? Na verdade, o que nos sobra, irmãos, é apenas pó. Não temos vantagem nenhuma. Voltaremos ao pó. Somos pó com eles e voltaremos à poeira da vida. Pode dormir aqui. O que Salomão está considerando aqui, irmãos, quando ele fala a respeito de vida e morte. Para Salomão, esse questionamento, será se há vida após a morte? Ou será se há vida após o nascimento? Parece que o ceticismo, as dúvidas, as interrogações de Salomão chegaram num nível ainda muito mais alto. Porque ele chega ao ponto de concluir que aquele que já morreu é melhor do que aquele que está vivo. E aquele que ainda não nasceu é ainda melhor. É por isso que talvez nós sejamos tão parecidos com os animais, ou ainda talvez nós sejamos piores do que eles. Mas o que nós precisamos entender aqui é que, tendo toda essa realidade diante dos seus olhos, nós podemos concluir que toda essa vida foi afetada pela poeira da queda. É por isso que Salomão chega a concluir de que os que já morreram são mais felizes do que os que estão vivos aqui. Quando um bebê nasce, nós costumamos dizer, ele veio à luz. Salomão pensa de uma forma completamente diferente. Quando um bebê nasce, na verdade, ele é apresentado às trevas desse mundo. Ele é apresentado à escuridão do pecado, a esse mundo completamente empoeirado. E quais são as conclusões de Salomão? Quero compartilhar com você. 3. A primeira. Deus não está cego em relação à injustiça e à opressão. Olha o versículo de número 17. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Salomão agora misturando todas essas considerações sobre a vida, agora há um entendimento e uma preocupação em Salomão. Qual? Deus vai julgar justos e ímpios. E parece que Salomão aplica a própria conclusão dele, porque no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer que para tudo há um tempo. E se para tudo há um tempo, haverá um tempo onde Deus vai julgar todas as coisas. Haverá um tempo onde o juiz de toda a terra vai julgar. Irmãos, olha para mim aqui. Tudo
tudo e todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Você consegue imaginar que o grande juiz, ele vai julgar, irmãos, cada crime que foi cometido escondido, cada fraude, cada pecado, cada transgressão, cada ato fraudulento, o juiz de toda a terra, no tempo certo, vai julgar. Por muito tempo, me apresentaram o versículo do Evangelho, onde a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado como algo negativo. Olha, cuidado. Porque não existe nada oculto que não vai ser revelado. A gente começa a tremer de medo. Mas olha para mim aqui. Se não existe nada oculto que não venha a ser revelado, até a bondade que é feita de forma oculta, naquele grande dia vai ser revelada diante do Senhor. Da mesma forma que todas as maldades, todo o mal, toda a poeira desse mundo será julgado pelo Senhor. E a Bíblia vai deixar isso claro, irmãos. Quando nós lemos a Bíblia, nós compreendemos que este é um detalhe do caráter de Deus. Qual, pastor? Deus não está do lado da injustiça. Deus não está do lado dos maus, não se engane, porque essa já foi uma questão filosófica, uma questão de vida na Escritura. Peraí, por que os maus prosperam e os bons são destruídos? Por que os ímpios enriquecem e os bons passam fome? E aí, escute. A Escritura vai deixar claro para mim e para você que Deus, Ele não está do lado da injustiça, mas Deus vai se opor a toda injustiça com o seu poder. O profeta Amós, ele pregou contra as pessoas que oprimem os pobres, esmagam os necessitados. Ezequiel, ele advertiu contra a extorsão e o roubo de estrangeiros. Zacarias, ele vai fazer uma lista de pessoas, das pessoas mais prováveis a serem oprimidas. Quem são essas pessoas? Viúvas, órfãos, viajantes, pobres. Não são apenas palavras e atos ou causadores de opressão, mas até a própria legislação, até a própria lei, que é contrária à Escritura, que é contrária ao Senhor, será julgada. Por isso que Isaías, ele vai dizer, ai dos que decretam leis injustas, ai dos que escrevem leis de opressão. O autor de Eclesiastes, ele tem uma resposta para isso. O autor de Eclesiastes, ele vai trazer para mim e para você uma resposta para toda injustiça. Qual é, pastor? Não se preocupe. Deus vai julgar o justo e o perverso. Essa sim é uma boa resposta. Por quê, pastor? Porque o ímpio nunca vai se livrar dos seus atos maus. Ainda existe um Deus. Ainda existe um juiz, e ele vai julgar o justo e o perverso, e é exatamente o que ele vai fazer no tempo em que ele determinar. Salomão não fala apenas do fim dos tempos, Salomão não fala apenas do grande dia, onde nós estaremos diante do tribunal de Cristo, dando contas de toda a nossa vida. Salomão fala que aqui, irmãos, aqui, nós ainda veremos Deus julgando os maus, Deus julgando os ímpios, Deus quebrando todas as leis que ferem e esmagam o povo. Isso é palavra de Deus. Irmãos, quer queira, quer não, um dia toda a terra estará de joelhos diante do Senhor. Os justos em adoração e os ímpios, irmãos, completamente aterrorizados diante da santidade de Deus. Por quê? Porque Ele fará justiça. Porque Ele fará justiça. E a Bíblia vai dizer
que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que Ele vai trazer à luz todas as obras escondidas, quer sejam boas, quer sejam elas más. Irmãos, a nossa confiança não está no sistema judiciário, não está no poder executivo, não está no poder legislativo. A nossa confiança está no Supremo Juiz, Jesus Cristo, o justo, o nosso Senhor. Irmãos, é possível nós burlarmos essa lei aqui, mas nós seremos quebrados pela lei irrevogável do Senhor. Deus prometeu que um dia Ele julgaria justos e ímpios através do seu Filho. E Ele traria retribuição a todas as obras praticadas na terra. Pastor, nós estamos falando de poeira, e por que esse aspirador de pó não é passado logo? Por que Deus não resolve logo tudo isso? Você não percebeu como o texto fala sobre isso claramente? Por que a justiça de Deus tarda tanto? Por que a justiça de Deus demora tanto? Olha o versículo 18. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como animais. Como assim, pastor? Por que Deus não julga as pessoas imediatamente? Por que Ele espera até esse juízo que será executado no final? A resposta é: Deus está nos provando. Deus está nos provando. É interessante porque o sentido dessa palavra provar aqui significa escolher, selecionar, purificar, testar. Irmãos, esse mundo nada mais é do que um campo de provação. É um teste. Não simplesmente que, no sentido de que nós devemos superar aquilo onde nós falhamos, onde nós erramos, mas é um teste que vai revelar aquilo que de fato nós somos. E Deus está nos provando, irmãos. Deus está nos examinando, Deus está olhando para mim, para você, Deus está avaliando a nossa fé. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: examine-se cada um, se ainda você está na fé. Prove a si mesmo se você pertence a Deus, porque Deus está fazendo isso conosco. Deus está nos provando. Irmãos, aqui todo mundo parece crente. Aqui todo mundo parece santo. Aqui todo mundo parece bom. Mas é a realidade de que toda essa vida empoeirada está nos provando e nos testando diante de Deus. E por que tanta paciência de Deus, pastor? Porque Deus quer que nós possamos olhar e considerar que esse mundo fraturado, danificado, destruído por causa do pecado, está completamente coberto de pó. E quando nós vemos a bondade de Deus, nós passamos a considerar tudo aquilo que Deus está fazendo, quem nós somos e quem nós seremos. Deus leva a sério o pecado, irmãos. E a nossa única esperança nesse mundo empoeirado é a cruz. Deus leva a sério a iniquidade, a impiedade e a injustiça, e a única esperança é a cruz. O que Salomão está dizendo é que se há tempo para tudo, haverá um tempo onde Deus fará justiça. Cuidado. Lembra que há 4 maneiras de você interpretar isso? Cuidado, porque você pode talvez estar pensando somente em alguém que precisa ser julgado. Mas Deus fará justiça ao nosso coração perverso. Deus fará justiça àqueles que com os lábios se aproximam dele, mas o coração está completamente corrompido. Deus fará justiça, irmãos. E sabe o que a Bíblia diz? Essa justiça começará dentro da casa de Deus.
Irmãos, a balança de Deus vai pesar mais aqui. Não é lá fora, é aqui. O juízo, ele começa pela casa de Deus. Deus está atento. Irmãos, olha para mim aqui. Deus não poupou os anjos quando eles pecaram. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho. E como é que você acha que ele vai fazer vista grossas aos meus e os seus pecados? Ele vai sacudir esse mundo empoeirado. E esse mundo vai ser limpo. Você precisa parar de esconder. Você precisa parar. Você precisa ainda hoje considerar toda a poeira na sua vida e se voltar para aquele que pode realmente limpar toda essa sujeira. O pregador vai refletir sobre esse momento específico. Não é apenas algo para o final de todas as coisas, mas há uma execução justa e direta de Deus a toda impiedade, a toda injustiça e a todo o mal praticado na terra. E qual é a segunda conclusão que Salomão chega? É que nós voltaremos ao pó. Vamos falar de morte de novo. É a nossa perspectiva a respeito disso. Sobre voltar a ser pó. Sobre voltar ao pó. É hora de nós encararmos essa realidade. Às vezes parece que a gente quer complicar as coisas. Mas a grande verdade é que todos nós voltaremos ao pó. Não, você já parou para pensar que a morte ela é mais universal do que a vida? Nem todos têm certeza que viverão. Mas todos os vivos têm certeza absoluta que morrerão. E qual é a conclusão de Salomão? Voltaremos ao pó. Parece que Salomão ele está chegando a uma conclusão quase que evolucionista da vida. E aí, pastor? Quer dizer que nós somos realmente como os animais? A Bíblia diz que a Bíblia não diz que Deus nos fez um pouco menor do que os anjos. A Bíblia não afirma sobre o homem a respeito dele ser a coroa da criação de Deus. Deus não nos fez a sua própria imagem e a semelhança. Como é que Salomão vai dizer que nós somos como animais? Irmãos, apesar da semelhança biológica, a conclusão de Salomão é que esse é o nosso destino. Assim como o animal ele morre e volta para o pó, todos nós morreremos e voltaremos para o pó. O que acontece com o animal? Acontece com o homem. Essa é a mesma realidade. Irmãos, lembrem-me aqui. Essa é uma das declarações mais fortes das Escrituras. Porque isso vai considerar novamente o ponto de que a morte é inevitável. Lembra do significado da palavra vaidade? Revel, a origem, o nome de Abel. Uma vida promissora, ceifada por um assassino. A Bíblia vai dizer diversas vezes, irmãos, que a nossa vida é como a neblina. É como a flor que nasce e seca. Essa é a inevitabilidade da morte. E o que é que o pregador está dizendo? Que assim como os animais morrem, apesar de sermos muito diferentes deles, nós voltaremos para esse mesmo lugar. Olha para mim aqui. Quero considerar um ponto com você. É exatamente nesse ponto, aonde aqui, independente de classe social, independente do quanto de dinheiro tem na sua conta, somos todos iguais. A tal ponto que nós somos nivelados aos animais. Eles morrem, nós morremos também. Essa é a grande niveladora dos seres vivos.
com o último suspiro, todos voltaremos ao pó. Todos a semelhança de Adão, retornaremos ao pó. Lá onde caímos, para lá retornaremos. Salomão vai concluir nesse sentido. Nós não somos tão diferentes dos animais. Olha o Salmo de número 49, versículo 14. Como ovelhas, são conduzidos à sepultura, e a morte os apacentará. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles, a aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Qual a nossa perspectiva sobre a morte e sobre voltar a ser pó? Nós precisamos encarar essa realidade. Sabe uma coisa boa? Está preparado para uma boa notícia? É que quando nós retornarmos ao pó, para aqueles que creem em Cristo Jesus, nós seremos completamente livres de toda a poeira desse mundo. É quando a queda não terá mais poder sobre nós, nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, até os nossos desejos serão completamente redimidos, e nós olharemos com paixão e amor apenas para Jesus. A morte não nos rouba nada. A morte apenas entrega a paixão das nossas vidas, Jesus Cristo. É exatamente na morte onde nós seremos livres de toda a poeira desse mundo. A paciência de Deus é para que nós possamos perceber que a realidade final em nada nos difere dos animais. Mas Salomão parece que ele nos ajuda a descansar. Ele vai lembrar que a poeira da morte chegou em todos os lugares, mas um dia será recolhida pelo próprio Deus. Aleluia! Pastor, mas esse é o fim? Lembra do que eu disse no início? Você precisa ler Eclesiastes, mas considerar toda a Bíblia? Não, esse não é o fim. Apesar de Salomão fazer perguntas difíceis, as mais difíceis, as perguntas que nós fazemos sobre essa vida e sobre a próxima, Salomão vai chegar a uma conclusão maravilhosa. Não aqui, nos capítulos 3 e 4, mas ao longo de todo o livro de Eclesiastes. Ele vai ter que concordar com a Escritura. Preste atenção, Eclesiastes capítulo 3, versículo 21. Quem pode dizer, se o fôlego do homem sobe às alturas, e se o fôlego dos animais desce para a terra? Versículo 22. Portanto, observei que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem poderá trazê-lo para ver o que acontecerá depois da morte? Capítulo 12, versículo 7. O pó, ó pó, volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha para mim aqui. Salomão está encarando a morte como qualquer pessoa faria sem a Bíblia nas mãos. Qual é a conclusão? Somos como os animais. Voltaremos ao pó. Não há diferença. Mas o que Salomão não compreendeu, apenas nas suas reflexões, nas suas perguntas a respeito da vida, ele não compreendeu por revelação aquilo que eu e você sabemos pela Escritura. O quê? A morte não é o fim. Há esperança de que todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com Ele para reinar
em glória. Quando Salomão diz que nós somos como os animais, morremos e voltamos ao pó, Salomão não está fazendo uma afirmação doutrinária. Salomão está fazendo uma especulação sem revelação divina. Na verdade, até esse versículo, olha comigo o versículo 21 novamente. Até esse versículo. Versículo 21. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Na verdade, irmãos, esse versículo seria melhor traduzido da seguinte forma: quem conhece o espírito do homem que sobe e o espírito do animal que desce? Conseguiu entender? Há uma diferença entre o homem e o animal. Qual, pastor? O animal morre e apenas morre. O homem morre, mas não é o fim. Existe uma vida após a morte. Lembra do Salmo 49 que nós lemos ainda há pouco? Nós lemos o 14. Agora coloca o versículo 15. Coloca no 14 novamente. Como ovelhas são conduzidas à sepultura, e a morte os apacentará. Versículo 15. Deus, porém, redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Essa é a recompensa daqueles que temem ao Senhor. Irmãos, a nossa esperança é que do pó nós voltaremos. A nossa esperança é de que nós viveremos pela eternidade com o Senhor. Assim como em Jesus a morte foi vencida, foi tragada pela vitória, eu e você temos a esperança de viver eternamente com o Senhor. Jesus olhou dentro dos olhos de Marta e disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está chorando pelo pó que estava morto. As suas lágrimas se misturam com o pó da terra para nos dizer que Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia. É por isso que Ele declarou: creiam em mim. Porque quando eu for para o meu Pai, eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam lá também. Esse é o ensino da Escritura. O homem é eterno. A grande pergunta, irmãos, é onde nós passaremos a eternidade. Salomão concluiu, apenas olhando para esta vida, que os animais vão para o pó, e nós também. O que ele não chegou à conclusão é de que nós retornaremos do pó, ou para a eternidade com o Senhor, ou para a condenação longe de Deus. Esse é o ensino da Escritura. Paulo vai escrever: sabemos que se a nossa casa terrestre, a casa deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, temos plena confiança. Nós preferimos deixar esse corpo para habitar eternamente com o Senhor. Esse é o ensino da Escritura. O corpo desce à sepultura, mas o Espírito vai habitar eternamente com o Senhor. Olha para mim aqui. O que o homem planta, ele colherá no tempo e na eternidade. Fica de pé, por favor. Eu disse desde o início da série que Salomão ele fala sobre palavras que são difíceis de traduzir. Mas quando nós olhamos para esse mundo quebrado, empoeirado, coberto pela injustiça, a conclusão que nós vemos através da fala do pregador é que algo nos puxa para olhar acima do sol.
Não apenas na horizontalidade da vida, mas na verticalidade da vida, olhando acima do sol. É por isso que Salomão fala sobre um anseio pela eternidade. Algo nos chama, algo nos atrai para algo que é maior do que nós mesmos. Nós precisamos de alguém fora do sol. Nós precisamos de alguém fora desse sistema empoeirado e que nos garanta uma vida melhor do que essa. Sabe qual é a revelação da Escritura? Toda a Bíblia aponta para um único lugar. Qual, pastor? Um dia, a eternidade invadiu o mundo e morreu em uma cruz. Então, se nós quisermos realmente saber o que existe após a morte, nós precisamos ir até Jesus. Ele é capaz. Ele é capaz. Porque Ele foi o único que morreu e ressuscitou para viver eternamente. Ele destruiu a morte. O aguilhão da morte, que era o pecado, completamente esmagado na cruz de Cristo. A esperança que nós temos não é apenas essa vida, mas uma vida eterna com o Senhor. Sabe uma coisa muito interessante? Como dizia Martinho Lutero, no céu nós teremos pelo menos 3 surpresas. A primeira é que nós encontraremos lá pessoas que nós nunca imaginamos que estariam lá e vão estar. A segunda surpresa é que talvez pessoas que nós juramos de pé juntos que estariam lá, talvez não estejam. E a terceira surpresa é que você estará lá. É que eu estarei lá. É que nós estaremos lá. Então, enquanto esse tempo não chega, é melhor descansar. Ao invés de tentar ocupar a nossa vida com diversão, prazeres, não que isso seja errado. Na verdade, os ídolos são coisas boas que nós transformamos em deuses. Salomão não está dizendo que essas coisas são ruins em si mesmos. Mas Salomão nos convida a levar uma vida onde nós vamos examinar a poeira desse mundo e decidir viver na presença de Deus. Porque senão, olha para mim aqui, nós estamos correndo atrás do vento. E qual é o problema, pastor? Para quem é feito de pó, vento não ajuda. A eternidade está recriando todas as coisas. Esse pó será revestido de incorruptibilidade. Então nós podemos descansar, acalmar todo esse pó, porque Deus está trabalhando. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar com você.